Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o PSG que vence o Aston Villa por 3-1 e também se aproxima da semifinal da Champions. Pela vantagem de ter sido de só 2 gols e o próximo jogo ser na Inglaterra, a gente é um pouco comedido antes de falar. Tá com o pé na semifinal, por mais que seja realmente favorito, mas eu acho que o Luiz Henrique hoje fez uma baita atuação como técnico, percebendo a fragilidade, né, do Aston Villa com o Axel Disasi de lateral, né? Porque no início do jogo acho que ele não percebeu isso, acho que o próprio PSG estava explorando muito pouco isso e eles abriram o placar primeiro, né? O Aston Villa estava perigoso, mas a partir do momento que eles começam a explorar mais isso, porque o Axel Disasi é muito lento, é um lateral barra zagueiro muito vulnerável a dribles e sempre foi melhor nos blocos baixos, né? Que ele usa mais o físico dele, ele é muito forte fisicamente, né? Quando o PSG começou a usar o Kvaratskhelia para ir para cima dele, aí começou a violência, né? E a gente só viu o PSG crescendo no jogo e o Aston Villa sem respostas porque o Emery não quis abrir mão dessa ideia. E aí veio o empate, o Désiré Doué. Ali eu tenho que dar um crédito ao Désiré Doué, que chutaço, batendo no travessão e entrar daquele jeito ali. Não é um chute fácil de jeito nenhum. E aí você teve o gol também do Kvaratskhelia, outro golaço, né? Só valeu o golaço pro PSG hoje. E é claro, o gol final ali do Nuno Mendes, em que você tem uma assistência magnífica dos Mané e Dembélé. O Dembélé, assim, é esse tipo de jogador que, assim, muita gente esperava que ele se tornasse, né? Virou uma máquina de gols nessa temporada. Agora ele deu uma freada na questão da artilharia e voltou a ser um assistente, né? Porque ele sempre foi um ótimo jogador para distribuir jogo, dar bons passes, conseguiu um alto número de assistências, e a assistência que ele deu para o Nuno Mendes é uma coisa inacreditável de linda, e o PSG vence por 3-1 Aston Villa, tem uma boa condição para avançar às semifinais, e é o PSG que joga melhor futebol, eu não vou dizer na história, porque eu não vi a história toda do PSG, mas eu não me lembro de um PSG jogando tão bem quanto esse. Já teve momentos, assim, em específico que o PSG jogou bola pra caramba, até mesmo na época do trio do Neymar, Messi e Mbappé, o primeiro semestre com o Galtier estava muito bonito de ver, principalmente na Ligue 1. Aí a gente teve, por exemplo, o momento com o Unai Emery, que também foi muito bem. Aí eles perdem, acho que, pro Real Madrid nas oitavas da Champions. Já teve momentos maravilhosos do PSG, mas era sempre assim, pedaços pequenos de temporada que depois acabavam assim, meio que desmoronando, né, com o passar do tempo. Esse PSG, desde que o time engrenou ali por volta de novembro e dezembro, cara, é inacreditável que eles estão jogando de bola. Estão invictos na Ligue 1. Estão com um ataque extremamente ágil, muito qualificado, que se complementa muito bem. Porque assim, você pode ter 3 talentos geracionais, Neymar, Messi, Mbappé, e esse ataque não falar a mesma língua, né? Porque são jogadores de perfis que não teoricamente vão se completar. Eu acho que o PSG hoje, ele entendeu bem essa dinâmica, graças a um ótimo diretor de futebol, que é o Luiz Campos. Ele tem um ponta esquerda de origem que é capaz de gerar muitos espaços, a mesma coisa para a ponta direita. Você tem ali no centro do ataque, por mais que não seja um centroavante de referência, um cara que consegue permeabilizar ali entre as dois lados muito bem, que tem uma condução de bola impressionante com os 2 pés, então torna muito imprevisível para a defesa. Então assim, e todos os jogadores com boas capacidades de passe, de visão de jogo. Então assim, sem querer ou não, eu acho que foi proposital. Luiz Campos criou o ataque mais letal da Europa em termos de capacidade de drible, capacidade de gerar espaços. E são jogadores que estão fazendo um trabalho assim, incrível para finalizar. O Désiré Doué fez aquele gol, o Kvaratskhelia fez aquele. Então, assim, são pontas também com capacidade de finalização louvável. O Dembélé aprendeu a finalizar logo nessa temporada, né? E do outro lado, por mais que você tenha lá bons jogadores, né? Marcus Rashford, entende? Você tem lá o Ollie Watkins, você tem bons jogadores, o Leon Bailey, acho que ele ainda tá lá, né? Você tem bons jogadores lá, né? O Rodgers também é bom jogador, mas não é do mesmo nível, né? Esse meio-campo também, Zaïre Emery, Vitinha, João Neves, gente, isso aí é outro patamar comparado ao Aston Villa. Por mais que eu goste do trabalho do Unai Emery, faz um baita trabalho, o Aston Villa voltou a brigar por top 4. A diferença dele para os seus antecessores, tanto o Gerrard quanto também o antigo Dan Smith, né, é um negócio brutal. O Aston Villa que lutava para cair com esses 2 técnicos que, a meu ver, eram muito incompetentes, nas mãos do Emery luta pelo top 4, tá começando a querer brigar de frente com os times Big Six e tá aí nas quartas de final da Champions, que é um resultado maravilhoso para o Aston Villa, que há anos não iria para a Champions, mas hoje a gente viu o Luiz Henrique entender mais o que o time precisava para ganhar do que o Emery.
O Emery não poderia, em sã consciência, deixar um jogador como o Zazi contra um PSG, contra um ataque desse. É óbvio que ele ia ser engolido, é óbvio que ele ia ser completamente destruído por jogadores muito mais ágeis, habilidosos. E aí o Zazi foi a porta de entrada para uma vitória grande do PSG. E eu acho que se ele joga de novo na volta, vai acontecer o mesmo. E assim, é pior desde o início da partida, porque eles vão explorar isso. O Zazi não tem velocidade para ser um lateral, ele não tem qualidade de passe para sair jogando, essa movimentação. O lateral você quer que ele suba um pouquinho também, né? Não é óbvio, não é um ala, mas ele vai ter que subir, dar um apoio. E não tem essa capacidade. Eu fico impressionado. Ele repetiu uma ideia de Jirico do Pochettino. O Pochettino teve essa ideia idiota lá. E depois, a gente teve essa ideia do Zazi na lateral sendo institucionalizada também. Chegou, acho que, não sei se o Marisca chegou a fazer, porque o Zazi meio que, acho que saiu agora, né? Saiu nesse meio de ano, né? Mas, cara, o Emery fazer isso me chama a atenção. Não é o que eu esperava dele e é isso que ele tem de presente. Uma atuação muito fraca e principalmente depois que o PSG consegue explorar esse lado direito melhor. E no final, um 3-1 que é muito difícil de reverter pela superioridade do elenco do PSG e pela superioridade de momento também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.